Olá, bom dia, queridos, paz seja convosco, glória a Deus. Mais um dia com vocês aqui, já finalzinho de ano, última semana do ano, falando do que respeita ao reino de Deus. É sempre uma alegria falar com vocês, sempre uma alegria estar com os meus amados irmãos. Eu quero levar você ao entendimento daquilo que Deus tem ao seu coração. Por isso estou toda manhã aqui para cooperar com o Senhor na pregação do Evangelho do Reino. Queridos, nós estamos falando aqui, discorrendo uma série, já é a mensagem número 10 que eu vou falar acerca da mesa familiar. A mesa familiar tem um governo, e esse governo é o governo de uma vida reinante. Então, quando fala governo de uma vida reinante, está falando do rei de um reino dentro deste governo, aleluia, comandando todas as coisas. Estou falando do governo de Deus, amados irmãos, que parte da filiação, onde a filiação produz a mesa e a mesa então distribui na nossa vida essa comunhão reinante, essa revelação poderosa da palavra de Deus. E o texto que nós estamos falando é 1 Pedro capítulo 2, 5, 9 e 10. O 5, eu vou repetir ele aqui, ele fala que nós somos transformados em pedras que vivem. Aleluia por isso, né? Pelo privilégio de fazer parte, irmãos, dessa visão da vida. Essa visão onde o governo dela é a vida, e essa vida é Cristo que habita em nós, amados irmãos, não por um poder religioso, por um comando religioso, mas ele habita em nós, aleluia, pelo seu Espírito, ele veio em nós, não foi você que o escolheu, mas ele que escolheu. Não foi Adão que escolheu ser feito Adão, foi Deus que escolheu fazer Adão. Adão não escolheu o material que Deus ia fazer, foi Deus que decidiu fazer ele de barro. E também não foi Adão que pediu que a pedra constituísse ele da pedra. Não, Deus olhou para o barro e disse: eu vou entrar em você, e eu vou fazer de você o quê? Uma pedra viva. Então eu estou falando isso para você entender que com você não é diferente. Não foi você que escolheu nascer, não foi você que escolheu servir a Deus, mas foi Deus que te fez nascer e foi Deus que te escolheu. Agora, se Deus escolheu então te constituir como pedra. A única coisa que está faltando é eu e você ter um entendimento real dessa tão grande revelação, que é a nossa constituição. A partir da revelação clara em teu ser, em meu ser, amados irmãos, a nossa vida fica diferente, porque nós começamos a enxergar as coisas diferentes e a nossa vivência fica diferente. Por isso, eu queria que você adorasse o Senhor neste momento, pela sua vida, a qual tem a vida de Deus, tem a pedra em constituição. Glória a Deus. Então, amados irmãos, Pedro ficou impressionado com esses dois itens, sabe? Porque é tremendo isso, né? Que tanto Cristo como aqueles que nele creem são pedras para edificação de Deus. Pedro ficou tão impressionado com essa revelação que ele escreveu um monte sobre isso, né? Glória a Deus. Então, pelo nascimento natural, nós somos o quê? Barro e não pedra. Nascimento natural. Você percebe que foi feito de barro. É só ler Gênesis 2:7. Né? O homem foi feito do pó da terra. Em Romanos 9, revela que somos vaso de barro. Como então podemos tornar pedras? Nós nos tornamos pedras pelo processo da transformação. Gente, isso é bom demais. Nós nos tornamos pedra pelo processo da transformação. Quando Pedro encontrou Jesus pela primeira vez, o Senhor mudou o nome dele de Simão para Pedro. Então, quando você tem o primeiro contato e você se rende ao Todo-Poderoso, o que acontece? Ele muda o seu nome. Ele transforma você. Essa é a visão da mesa. A mesa é transformadora. A mesa é gloriosa. A mesa é santa. E eu e você somos transformados, então, irmãos, de forma tremenda. Por isso, irmãos amados, a referência de Jesus na vida de Pedro é muito forte. Em João 1,42, nós lemos assim: olhando Jesus para ele, disse: tu és Pedro, é filho de João, tu serás chamado Cefa. Olha só, tu serás chamado Cefas. Glória a Deus. O que quer dizer aqui? Pedro, de acordo com os princípios bíblicos, tudo que o Senhor fala acontece. Portanto, quando chamou Pedro de pedra,
Isso ele queria dizer com certeza que ele se tornaria uma pedra. Não era brincadeira, né? Então no versículo 42 de João 1, o Senhor disse a Pedro que ele era uma pedra. Mais tarde em Cesareia de Filipe, em resposta à pergunta do Senhor, ele falou: quem vocês dizem que eu sou? Olha só. Pedro, recebendo a revelação do Pai, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, isso o Senhor Jesus respondeu: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro falou: tu és o Cristo. E ele falou: essa revelação veio do alto. Também eu falo para você: você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a sua igreja. Gente, Deus está falando aqui que ele é a pedra, e que ele, como pedra, ele está dentro do homem que é Pedro. A igreja é edificada com a vida da pedra dentro do homem. A partir dessa comunhão, a igreja nasceu. Você está entendendo? Que Deus precisa do barro para constituir a igreja? Você está entendendo que a igreja não é parede, não é instituição, não é nomenclatura? Está entendendo que a igreja é um barro, é um vaso de barro, conforme Romanos fala, com a constituição da pedra? A partir da pedra, a partir do barro que recebeu a pedra, nasceu o quê? A igreja. Então aí foi estabelecido a mesa. Aí aconteceu o quê? A filiação. A filiação que nasceu no amor de Deus, através da cruz, no processo divino, em estar na cruz, como homem, Jesus, o Filho. Agora, então, é possível a junção entre a pedra e o barro. Glória a Deus. Vamos falar uma revelação que Deus está me dando agora. Lá em Adão, Deus insuflou para dentro de Adão, né? Deus entrou dentro dele, deu a vida para ele. Mas ali não havia pecado. Foi logo no início. Então o homem era santo, porque o santo passou a habitar dentro dele. A pedra dentro do barro. Então grava aí, pega essa revelação. Quando a pedra entra dentro do barro, a pedra santifica o barro. O barro não tem poder de santificador. O barro é barro. Mas ao receber a pedra, ele recebe uma metamorfose, uma transformação. Então a pedra transformou o barro, inseriu dentro dele, o constituiu como pedra viva. Aí você vê lá na frente o pecado entrando, capítulo 3 de Gênesis, tal e tal e tal. Aí Deus fez a obra redentora da cruz e levou Jesus para a cruz. E Jesus venceu, morreu e ressuscitou. E depois de ressuscitar, ele aparece aos seus discípulos que estavam escondidos numa casa com medo dos judeus. E ali Jesus, ressurreto, ele faz o mesmo processo. Ele põe dentro do barro a pedra. Porque quando o homem caiu no pecado, ele voltou a ser um barro. Somente barro. Barro significa o homem natural, que é Simão. Ele não tinha a presença de Deus, era difícil de dar conta. Por isso teve que ter a lei, teve que ter uma série de situações que eu não vou pregar aqui sobre isso. Mas a cruz estabeleceu uma mesa, e essa mesa trouxe a constituição divina para o humano. E da mesma forma, Jesus faz o quê? Sopra sobre eles. Então a pedra entra novamente dentro do barro. Só que agora, gente, acabou para o inimigo. Porque a pedra foi lá na cruz, venceu, destruiu toda a potestade, destruiu a força do inimigo, tomou a chave da mão dele e disse: acabou, agora eu sou o Senhor. E agora ele chega para o homem como pedra viva, e ele então sopra sobre o homem, ele entra dentro do homem, ele insufla para dentro do homem,
E agora ele constitui a sua igreja, pedra viva, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo abençoado, povo cheio da presença de Deus. Gente, eu não estou falando de religião. Você percebe que eu não estou falando de nomenclatura religiosa? Você percebe que eu não estou falando de doutrina humana? Você percebe que eu estou falando da vida, do exercício da vida, do poder da vida, da unção da vida, da glória da vida e do poder glorioso da vida inserido no homem? Então agora é possível você entender o que eu estou falando e acreditar que é possível o homem receber Deus. É possível o barro receber a pedra. E a junção do barro com a pedra transformou e fez dele um corpo orgânico, vivo, poderoso, e Jesus chamou de igreja. Esta é a igreja. A igreja que está em todo lugar, em toda cidade, em todo estado, em todo mundo, em todo lugar, a igreja está presente. E o incrível é que eu e você somos parte dessa igreja. Instituídos, constituídos, filiados, abençoados, cheios do propósito de Deus para a sua edificação. Que Deus te dê clarificação para entender isso no Espírito. Vou orar e dizer: Deus, obrigado por tantos irmãos e irmãs que gastam 10, 12 minutos por dia para ouvir essa palavra. Obrigado pelos obreiros, líderes que reúnem, coloca esse vídeo para todos eles ouvir essa palavra. Edifica, Deus, ministra, é nossa oração em nome de Jesus. Deus te abençoe, até amanhã e continue